E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai testar o Ryzen 7 5700X 3D mais a RX 780 XT com uma placa-mãe aí B550M Aorus Elite, memórias 2 ES8 a 3600 MHz, CL14 com uma fonte GX 600. Essa é a nossa configuração utilizando aí um watercooler H100X. Todas essas configurações vou estar deixando na descrição desse vídeo. Já testamos alguns jogos nessa configuração em live, agora vamos testar em vídeo. Lembrando, pessoal, que os jogos vai ser testado, jogos de campanha eu vou priorizar ou Quad HD ou até mesmo 4K por conta aí de uma placa de vídeo forte, o processador forte. E em jogos de campanha, jogos competitivos, eu vou priorizar aí um modo desempenho, máximo desempenho aí 1080p no baixo. Então já deixa aquele like que ajuda demais em nosso conteúdo e vamos lá para o vídeo. Valorant 1080p com os gráficos tudo no baixo, visando aí o máximo de FPS. E aqui zerei o nosso benchmark aqui. Estou aqui dentro de uma partida, pegando aí uma média de 680, 700 quase 700 FPS, tem alguns picos até 780 FPS, plaquinha de vídeo aí trabalhando bem folgada, 70% de uso, enquanto o processador pegando ali 26, 27, consumo total dessa configuração 200 watts. Agora nós vamos partir, colocar o game na qualidade alta. Agora testando ele em 1080p na qualidade alta, média de 760 FPS. Plaquinha de vídeo agora subiu um pouquinho aí da utilização, 70, 72, mesmo assim trabalhando folgado. Inimigo devastado. Agora, pessoal, testando aí em Quad HD na qualidade alta. Aí o FPS diminuiu um pouquinho, média aí de 500, 530 FPS. Vamos zerar o nosso benchmark para conferir o 1% low e 0.1. Mantendo bem, entregando aí uma excelente performance. Consumo na memória RAM 10 GB, na memória VRAM consumo de 4 GB. E agora em Quad HD a placa de vídeo já está pegando ali próximo dos 100%, está em 100%, entregando aí acima dos 500 FPS. Vamos testar também em 4K e em 4K com tudo no alto, máxima qualidade. 500 FPS também, pessoal. Então acredito aí que com essa configuração no vavazinho aí você vai ter o máximo de FPS, tanto nas três resoluções aí vai ter acima aí dos 500 FPS tranquilamente, vai conseguir rodar o game tranquilamente. O consumo dessa configuração 420 watts. Fortnite modo desempenho 1080p, 100% de resolução 3D e tudo no baixo. E aqui no Fortnite, pessoal, média aí 1526, 1522. O 0.1% low e 1% low não tá tão interessante igual no... Não tá tão interessante, mas eu consigo rodar tranquilamente sem nenhum problema. Meu monitor aqui é 144 Hz, eu não sei, eu deixaria travado a 144 Hz. Mas aí é a opção de cada um, né? Em todo caso, quando a gente deixa a placa de vídeo aí máxima performance, vai acabar consumindo um pouquinho mais. Mas aqui no modo desempenho nem tanto. No DirectX 2 passa a consumir mais. E aqui média assim acima dos 500, tá? Alguns picos aí ficam entre 300, mas segura aí um excelente FPS. Fortnite 1080p DirectX 12 com tudo no baixo, visando aí o máximo FPS no DirectX 12. Aqui conseguimos aí uma média aí de 370 a 380 FPS, entregando aí um excelente 1% low, 0.1% low. Não temos aqui as travadinhas que geralmente aí, talvez aí em algumas configurações aí no DirectX 12 tem. No DirectX 12 ele puxa muito bem, tá? Utiliza muito do processador.
Tanto que quando tá entrando na partida a gente vê uma quedinha de FPS. E aqui, pessoal, temos aí o frame time bem liso, então a gente consegue rodar com a média de 360 FPS tranquilamente acima dos 300. Vamos colocar no Epic. Agora, pessoal, 1080p o jogo aí no épico, no épico, máxima qualidade. Aí a média aí de 130, 135 FPS, 142, plaquinhas 95% de uso e processador. Eita, aí entregando aí um excelente desempenho. Consigo rodar ele tranquilamente com ótimos gráficos. E tá rodando aí muito bem. Agora testando ele também em Quad HD, com tudo no baixo. Quad HD tudo no baixo, média aí de 370, 380 FPS. PS2 1080p, os gráficos no baixo e buscando o máximo de FPS. Pessoal, média aqui de 360, 364. Lembrando aqui que o processador interfere demais. Quanto melhor seu processador, mais FPS no CS2. E dependendo do mapa, você pode ter um FPS mais alto ou um FPS mais baixo, tá? CS2 tem alguns mapas que pesa mais do que outros mapas, mas a média geral vai ficar aí entre 300 a 400 FPS nessa mesma máquina. Já teve mapa aí que nós tivemos aí uma média de 400, 420 FPS, então praticamente aqui é para vocês terem uma média de como sua configuração vai rodar. Lembrando que aqui a gente está utilizando tudo no SSD, ou seja, SSD SATA ou SSD M2 HD. Você pode sofrer com instantes, quedinhas, travadinhas de FPS por conta aí um armazenamento mais lento. Vamos partir testar também no alto e outras resoluções. Continuamos em 1080p com os gráficos agora no alto, qualidade no alto, e o FPS manteve aí em torno dos 300. Caiu um pouquinho, abaixo um pouquinho do que a gente estava tendo tudo no baixo, mas ainda assim a gente consegue ter acima aí dos 240 Hz tranquilamente, até mesmo 280 Hz, uns picos aí 340, 360 e ficando a maior parte do tempo em torno ali de 240 FPS, entregando aí um frame time lisinho e uma fluidez excelente. Tá entregando uma fluidez, consigo jogar sem nenhum problema, plaquinha de vídeo batendo até 81% de uso, enquanto o processador pegando aí 45% de uso. E testando também um Quad HD, resolução aí no alto, Quad HD no alto, aí pegando bastante FPS também, média aí 290, 300, então conseguimos bastante FPS, tanto em 1080p quanto em Quad HD. Assim, consigo rodar tranquilamente, frame time liso, tanto 1080p quanto em Quad HD. Aqui temos um consumo aí na memória RAM 10 GB e na memória VRAM, consumo de 7.6. Eu conseguiria aqui tranquilo transmitir uma live e jogar o game ao mesmo tempo, beleza? E para quem for mirar aí monitor Quad HD e segurar aí 240 Hz, essa configuração aqui dá conta tranquilamente. E aqui no Warzone, pessoal, média aí de 200 FPS, alguns picos aí até 230 FPS e mantendo aí acima dos 144 Hz tranquilamente. GPU aí 78, 72% de uso, batendo até 80 e o processador 44, 45. Consigo jogar sem nenhuma dificuldade aí, mantendo uma alta taxa de FPS e uma gameplay, uma fluidez muito boa, sem utilização de alguma tecnologia de upscale. Vamos testar também com algumas tecnologias e também nas resoluções maiores. E eu conseguiria aqui tranquilamente também abrir uma live e jogar o game, travar ali nos 180 Hz e jogar e transmitir uma live perfeitamente aqui do Warzone, mantendo uma alta taxa de FPS e utilizando aí Encoder AV1. Deixa eu partir agora
colocar alguma tecnologia de upscale. 1080p no baixo, FSR 3 em modo desempenho. Ver se alcança aí um FPS mais alto ou mantém um FPS. Média aí 230, deixa eu zerar o benchmark. 0.1 pegando bastante FPS, no 1% low também pegando bastante FPS. Aqui deu uma folguinha a mais para a GPU, 70% e a qualidade gráfica não diminuiu assim tão drasticamente a ponto da gente perceber, tá? É lógico que tiver um olho mais apurado vai perceber que em alguns lugares você vê a resolução, a qualidade um pouco mais ruim do que o nativo, mas você consegue fazer aí uma ótima gameplay utilizando esse recurso. Eu vou colocar agora na qualidade ultra, testando também aqui na qualidade ultra, continuamos em 1080p qualidade ultra. Aí o FPS já deu uma com a qualidade ultra manteve também 230 FPS. Deixa eu só dar uma olhada aqui deixa eu dar uma olhada aqui, a ver se estou utilizando algum recurso. Nossa, aqui tá em 50% de renderização, não tá 100%. Deixa eu colocar aqui um 100%, que eu vi que a imagem não ficou tão legal. Ó, agora tá em 100% nativo, mesmo assim, segurando 200 FPS. 1080p no Ultra e segurando 200 FPS. Agora está sendo utilizada mais a plaquinha de vídeo, 90% de uso. A temperatura da placa de vídeo tá boa temperatura, hotspot batendo até 77, 80 graus. E na GPU 59 graus. É uma placa de vídeo bem fria. O hotspot da AMD chega a ser um pouco mais quente, tá bem mais quente em comparação à temperatura da GPU. E eu consigo rodar aqui, eita, consigo rodar tranquilamente. Deixa eu colocar, vamos testar também um Quad HD. Quad HD, qualidade aí ultra. Quad HD, qualidade ultra. 150, 140 FPS, 156. Lembrando que é um Quad HD nativo, sem utilizar alguma tecnologia de upscale. Tem aí alguns picos até quase 200 FPS, ó, 199, agora bateu 200 FPS. Frame time, fluidez, legal, rodando muito bem, entregando aí um excelente desempenho. Entrei aqui numa batalha feroz aqui. Ó, entregando aí um excelente desempenho. Eu acredito aí que não tem o que a gente reclamar aqui nessa configuração. Tá entregando aí um excelente desempenho. O consumo da nossa configuração batendo aí até 440 watts. Consumindo aí em torno até 440 watts da nossa fonte. Fontezinha aí 600 watts de boa qualidade, que nem eu estou utilizando, que é a GX 600. Segura tranquilamente essa configuração. Todavia é bom já investir numa fonte, vai estar de olho numa configuração dessa, já pega aí uma fonte aí 700 watts, porque qualquer coisa você fica aí com um tempo aí com essa configuração, aí vai chegar uma hora que não vai dar conta a sua configuração ali, sua placa de vídeo, seu processador já não vai dar conta dos seus jogos que você joga, aí fica fácil para dar o upgrade. 230 FPS Quad HD agora eu esqueci, Quad HD qualidade alta. Deixa eu colocar aqui no baixo, no mínimo. Cara, tá segurando um excelente desempenho, viu? Tá segurando um excelente desempenho essa configuração. Agora Quad HD no baixo, 230 FPS. O engraçado aqui que eu achei que quando você tá no 1080p no baixo e no Ultra, e Quad HD no baixo e no Ultra, praticamente tá pegando o mesmo FPS, viu? Praticamente tá pegando o mesmo FPS. Então quer dizer, se você tiver aqui um processador mais forte que esse Ryzen 7 5700X 3D, você pode ter um FPS mais alto dentro aqui do Azone. E lembrando que as placas de vídeo AMD entregam aí um desempenho melhor no Azone, é bem mais otimizado. Agora, pessoal, testando aqui o MW3 Quad HD, qualidade no baixo,
tem alguma tecnologia de upscale. Deixa eu dar uma testadinha aqui no game e ver como é que fica. Pegando bastante FPS, média 230. Praticamente é o FPS lá do Warzone, né? Praticamente é o FPS, o Warzone. Eu acredito aqui que o limitador nosso aqui não é a placa de vídeo. Placa de vídeo é um canhão, placa de vídeo muito forte. E sim, o limitador aqui seria o nosso processador, tá? Ainda assim, em jogos competitivos, acredito que, dependendo do processador, se você tiver um processador mais forte que esse, acredito que você consegue pegar um FPS aí mais alto nessa configuração aqui. Mas em todo caso aqui, gargalo assim, ó, nós temos aí 4 ms para a placa de vídeo, o MS, e a CPU também 4 ms, então 0 de gargalo. Não temos GH, 0 de gargalo. Tem o mesmo tempo do processador gerar os quadros. A placa de vídeo também está gerando os quadros e está entregando aí um excelente desempenho. Roga-se Legacy Quad HD. E com os gráficos no Ultra, só nas texturas que eu coloquei no alto, teve um inscrito aí do canal que falou que as texturas no Ultra faz o game bugar, então vou testar a textura no alto. E no Roga-se Legacy, pessoal, aqui na preset que a gente colocou, a gente tá testando em um local aqui mais pesadinho. Sempre nos meus testes eu busco estar testando um local bem movimentado, cheio de NPCs, para a nossa placa de vídeo e processador trabalhar um pouquinho mais. Placa de vídeo 100% de uso e processador batendo aí 45, 50% de uso, entregando aí uma média de 53 FPS. Acredito aqui que o game tem alguns recursos que a gente possa ativar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem alguns recursos, tem o... Ó, tem um FSR 2.0, na Nvidia tem um gerador de quadro, a AMD não tem. Então FSR 2.0 em modo qualidade, vamos ver se alcança aí 60 aí, mesmo utilizando FSR, fica em média 55 FPS. Ghost of Tsushima Quad HD 2K. Gráfico no muito alto, máxima qualidade, sem utilização de alguma tecnologia de upscale. Localzinho aí do nosso benchmark, pegando aí média de 90 FPS, 90, 91, entregando aí, acredito aí que seja aí, acredito aí que tem imagem aí para um 4K. Será que pega aí um 4K? Eu vou testar também em 4K para ver como é que fica com o game aí em 4K. Ó, em Quad HD 2K, pessoal, entregando desempenho satisfatório. Plaquinha de vídeo 100% de uso e processador show de bola. Deixa eu colocar em 4K. Pessoal, agora testando o jogo em 4K, sem alguma tecnologia de upscale, com os gráficos aí muito alto. Eu já vi comentários, alguns comentários, algumas pessoas comentando se uma configuração dessa equipara com o PS5 ou se fica muito abaixo do PS5. Eu acredito aqui que uma configuração dessa é melhor, bem melhor do que o PS5. Por quê? Aqui nós temos aqui o Ghost of Tsushima, jogo que veio aí do console PS5, dos consoles PS5 e PS4, e o game aqui tá em 4K nativo, com tudo no máximo. Querendo ou não, o gráfico vai ser bem mais bonito em comparação ao PS5. PS5 vai fazer um balanço e vai ter os modos ali dentro do jogo. Então, querendo ou não, uma configuração dessa aqui consegue, com certas otimizações aí, você consegue ter um desempenho melhor do que um PS5 e sem também aproveitar também nas tecnologias que tem lançado, o próprio gerador de quadros lá do AMD FMF. Você consegue aí rodar em altas resoluções, duplicar o FPS e conseguir aí rodar tipo o game como se fosse o nativo. Com o controle aí, praticamente aí você vai ter
você vai ter uma experiência do que rodar no console, né? Você vai aumentar, colocar um 4K nativo, utilizar alguns recursos e travar ali nos 60 FPS e rodar muito bem o jogo. Ó, no caso aqui, o Ghost of Tsushima, segurando aí média próximo dos 60 FPS, tranquilamente, e 4K nativo. Pessoal, agora testando aí o Cleitão God of War em 4K e os gráficos no Ultra. Eu optei por estar colocando aqui com os gráficos no Ultra para forçar bem a placa de vídeo. Tá? E aqui temos uma média de 59, o AVG é a média de FPS, tem um zoom por cento low 0.1, o Hotspot, temperatura Hotspot, temperatura da GPU e temperatura em todas as ali no processador também. E aqui eu consigo rodar tranquilamente aqui, tiver com controle aí perfeito, até que teclado e mouse dá para rodar aí o game sem nenhum problema, segurando muito bem o FPS. A vantagem de ter um processador com cache L3 alto, que ele faz a diferença até utilizando aí o máximo dos gráficos, faz com que segure um FPS mais constante. O cache L3 é muito interessante, principalmente aí nos jogos. Consumo da nossa configuração batendo aí 413 watts da fonte. Horizon Forbidden West, que gráfico, hein? O gráfico do jogo é excelente. Quad HD, é um game mais pesado, esse Horizon Zero Dawn. No Horizon Zero Dawn, não, Forbidden West, que ele tá bem pesadinho, e em Quad HD muito alto, sem alguma tecnologia de upscale, ficamos aí próximo aí dos 60, média de 71. O início do game, acredito que vai ter alguns lugares aí que o FPS vai dar uma diminuída, vai ficar próximo dos 60, mas consegue rodar ele tranquilamente, mantendo aí, olha, ó, aqui por exemplo, aqui chegamos próximo da água aqui, ó, já diminuiu um pouco, já ficou ali, bateu ali 60, então tá segurando média de 60 aí, plaquinha de vídeo 99% de uso e processador 42, 50% disso, batendo aí um consumo de quase 450 watts da fonte. Tem alguns jogos aí, ó, que faz com que nossa configuração tenha um consumo a mais. Spider-Man Miles Morales 4K, o interessante aqui é que aqui tem o gerador de quadros, nós não estamos com nenhuma tecnologia, qualidade aí muito alto, máxima qualidade, sem utilização do Ray Trace, e temos média de 70 FPS, 75, olha, ó, rodando também em 4K, tranquilamente, segurando aí uma média acima dos 60, que já é o ideal para um jogo aí de campanha, entregando aí um excelente desempenho, plaquinha 100% de uso e processador 28, 29, 30. Aqui é outro game que não vamos ter problema. Tem também aí o gerador de quadros, qualquer coisa quiser ativar aí o Ray Trace, tem aqui o gerador de quadros que pode dar um boost. Vamos ativar o gerador de quadros FSR3. Ó, ativei o gerador de quadros FSR3. Será que a gente consiga dobrar o FPS? Pegou bastante, bem a mais FPS, 100 FPS, 95, 100, qualquer coisa consegue aí até ativar o FSR, ativar aí o Ray Trace, né, e segurar aí com média de 60. PUBG 1080p com os gráficos tudo no muito baixo. Cara, aqui é uma média aí 360 FPS, entregando aí um bom desempenho, um excelente desempenho, 360, 370. Acredito aí, você rodar aí assim, um competitivo com acima de 240 Hz, aí já é outro nível, né? Você já consegue ter uma gameplay ampla. Deixa eu dar uma colocada aqui, dar uma mexida aqui. Vamos colocar aqui um Quad HD. Vamos ver como é que fica em Quad HD, preset competitivo.
Quad HD preset competitivo. Ó, média excelente, tá? Lá, 290 de média. E quando coloca ele para o Ultra, fica na média de 144 a 200 FPS com essa configuração. Pega até mais do que 200, 220 em alguns momentos. Então, aqui no PUBG, 1080p, tancou aí 300, 350 FPS. E no Quad HD, tancou aí uns 265 de média. Entregando aí um excelente desempenho. Cadê? Resident Evil 4 Remake 4K, coloquei aqui 4K, vamos ver se nossa configuração dá conta de tancar o 4K, lembrando que eu desativei o Ray Trace. E olha essa configuração tancando aí o 4K 60 FPS tranquilamente, lembrando pessoal, local que a gente testa, geralmente a gente testa é o local que mais pesa, tá? É aqui próximo da cabana, então pesa um pouquinho mais. Cara, e olha, média de 60 FPS, consegue jogar tranquilamente, lógico, sem o Ray Trace. Em todo caso, o Ray Trace das placas de vídeo AMD não é tão legal. Não é tão legal, quando você liga o Ray Trace, você perde muito desempenho. Então, placa de vídeo AMD eu não recomendo a utilização com o Ray Trace, porque não vale a pena você ter uma placa de vídeo tão forte como essa, e quando coloca aí o Ray Trace, o FPS vai lá para baixo. Então não há sentido nisso, mas aqui rodando aí no nativo, sem alguma tecnologia de upscale e na máxima qualidade, consegue ter um 60 FPS em 4K. Cara, tá show de bola, tá? Consumo da uso da VRAM, da memória RAM 10 GB, na VRAM consumo aí de 15 GB. O game gosta de uma VRAM, né? E eu consigo... Cara, eu tenho aqui uma excelente sensação, tá? E olha que o FPS nem tá travado. Travando aí me dá uma imensão, me dá uma experiência melhor, né? Porque alguns momentos daí dá essas quebrinhas de quadros, quebrinhas de imagem, que acaba aí incomodando um pouquinho. Cara, no Resident Evil 4 aqui tá excelente, tá? Tá excelente. E em alguns lugares eu acredito que você pega até um FPS mais alto. Cara, tá excelente aqui o FPS. Star Wars. Coloquei aqui 2K no Epic, máxima qualidade aí, sem alguma tecnologia de upscale. Só desativar o V-Sync, sem o Ray Trace. Ó, Quad HD, 2K nativo. Média aí 74, 75 FPS. Entregando aí plaquinha de vídeo 100% de uso. Processador 28, 31% de uso. Olha, Quad HD. Cara, conseguimos aí rodar tranquilamente. Entregando desempenho, bastante FPS. Battlefield 2042, 1080p, qualidade tudo no baixo, e tentando alcançar aí o máximo de FPS. E dentro do game aqui nós precisamos utilizar o overlay do próprio Windows, porque o MSI buga. E tenho aí uma média de 180, 182 FPS, rodando muito bom. Entregando aí uma excelente performance, bastante FPS, placa de vídeo GPU 100% de uso, processador
CPU 42%, 50% de uso. Vamos iniciar aqui no outro local aqui. Quase 200 FPS. Eu acredito aí que tá segurando um excelente desempenho aqui no Battlefield. Vocês pedem para a gente testar demais. Acabei colocando aí na bancada de teste para a gente testar. Eu consigo aí rodar o game. Não tem aquelas travadinhas, aquelas quedas. Tá rodando bem liso. Ó, bem liso. Deixa eu colocar aqui também. Eita, carinha aqui tá meio doido. Deixa eu colocar aqui também. Vamos colocar na máxima qualidade para ver a quantidade de FPS que cai. Deixa eu colocar aqui na máxima qualidade. Vou colocar aqui agora no Ultra. Com o Ultra, pessoal, o jogo aí no Ultra aí já caiu bem o FPS. 116, 128, 131, mas mesmo assim eu consigo rodar tranquilamente e ter uma boa média de FPS. Ó, tá rodando muito bem, viu, pessoal? Hellblade 2, um dos games aí mais pesado. Coloquei aqui 4K, qualidade alta, sem alguma tecnologia de upscale, um 4K nativo. E no 4K essa configuração aí segurou 60 FPS. Cara, é uma placa de vídeo muito forte, tá? Muito forte e ainda acompanhado com esse processador Hellblade 2 aí rodando o game em 4K. 4K segurando aí média de 60 FPS. Consumo aí da memória VRAM 11 GB, da memória RAM 10 GB. Então, desempenho aí muito bom, tá? Desempenho aí, acredita aí que o desempenho tá excelente. Starfield com os gráficos em Quad HD, qualidade aí no Ultra, utilizando aí o FSR 3, média aí aproximado 46 FPS, 45, 46. Aqui o interessante aqui é que a gente tem aí o gerador de quadros do lado da AMD também. Alguns jogos a gente tem um gerador de quadros e outros jogos a gente não tem, mas tem aquele FM1, tá? FMF, que funciona aí, em tese é para funcionar em qualquer tipo de jogo. A gente consegue também nessa geração 7000 conseguir dar um aproveito, um ganho de FPS, dependendo do jogo que não tem a tecnologia do gerador de quadros. Vamos ver, deixa eu aplicar aqui o gerador de quadros e vamos ver se a gente ganha um FPS mais alto. Ativei aqui o gerador de quadros. Se não bugar, né? Ó, com o gerador de quadros, FPS subiu aí para a média de 80 FPS. Então, com o gerador de quadros, a gente ganha aí, passa aí dos 60 e tem o fluidez melhorada, né? Através dessa tecnologia. Lord of the Fallen, deixa eu ver, ó, 4K, se alguma tecnologia de upscale, os gráficos no Ultra e aqui dentro do game 90 FPS. Então é uma máquina aí que entrega bastante FPS, né? É uma máquina aí que entrega muito FPS. A gente não tem que reclamar. Bastante FPS, viu, pessoal? Bastante FPS na configuração. Configuração indo super bem aí. Acredita aí, é uma configuração bem forte.
Ark Survival Ascendente. Agora eu creio que a gente consiga jogar o game. Vamos ver aqui. Ó, as configurações aqui 1080p e os gráficos no muito baixo. Vamos ver quantos FPS. 100 FPS. Mesmo assim, em alguns momentos dá umas travadinhas, dá umas quedinhas de FPS. Deixa eu aumentar um pouquinho os gráficos. Vamos colocar aqui no médio. Ó, coloquei no médio, dá até uma travada para... Ó, bizarro. O game rodar 1080p, qualidade preset no médio e tancar somente 60 FPS. Então é de uns games aí bem pesado, ou seja, mal otimizado. 58 de média. Aí 58 FPS. The Last of Us 4K. Sem alguma tecnologia de upscale. Os gráficos, foi esse gráfico o próprio game nos deu. Ó, qualidade alta, ultra, alguma coisa no alto, alguma coisa no ultra. E aqui média de 57 FPS. Então, The Last of Us, jogo aí pesadão. Conseguimos aí rodar ele em 55 FPS. O 1% low tá de boa, o 0.1 também. Processador batendo aí 70, 75, 84% de uso a 60 graus. O watercooler nosso aí segura muito bem essa configuração. Consumo aí na memória RAM 12 GB e na memória VRAM 15 GB, quase estourando toda a nossa VRAM. Elden Ring em 4K e na máxima qualidade, segurando aí os 60 FPS tranquilo, plaquinha de vídeo 100% de uso, processador batendo aí até 20% de uso, tendo um consumo aí aproximado de uns 380 watts da fonte. E eu consigo aqui desfrutar de uma ótima gameplay, tá rodando bem fluido. Alguns momentos ali, tem alguns picos onde o FPS cai um pouco, mas tá mantendo aí acima aí dos 40 FPS, tranquilo. Vamos chegar aqui, eita, deu umas travadinhas ali. GPU não tá 100% utilizada a todo momento, tá tendo uma leve variação. Qualquer coisa aí, se não tiver muito legal, abaixa aí para o alto. Qualidade alta. Ó, eu consigo jogar tranquilamente com essa configuração aqui. Agora, galerinha, testando aí o The Witcher 3, um jogo mais antigo. Mas tem ótimos gráficos ainda, principalmente depois da atualização. O game melhorou demais em qualidade gráfica. Eu coloquei ele aqui em 4K. Os gráficos eu coloquei no Ultra, né? Eu acredito que essa configuração é para conseguir rodar ele perfeitamente, pegando 60, ó. Média e aproximado 50, 60 FPS em 4K, qualidade no Ultra. Nessa configuração, plaquinha de vídeo aí trabalhando até 96% de uso, enquanto o processador 27 e tá ficando bem próximo de 60 FPS. Consigo aí ter uma boa gameplay, uma boa jogabilidade sem nenhum probleminha. E o consumo total média 410 watts. Fontezinha aí 600 watts de boa qualidade, segura tranquilamente essa configuração. Lembrando, fonte de qualidade, como aqui nós está utilizando aí GX 600, fontezinha aí 80 Plus Gold, já vai segurar. Deixa eu descer do cavalo aqui, vamos ver. Eu consigo rodar ele tranquilamente, mantendo aí 60 FPS 4K no Ultra. E estamos testando aqui um localzinho aí que pesa bastante dentro de um veículo. Média aí 107, 108, esse horário que nós está testando. Bastante plays aí, como vocês podem ver. Bastante plays aí no servidor.
e tá aí segurando um FPS legal. O FiveM aí é um pouco mal otimizado, principalmente quando você utiliza uma placa muito forte. Ele não aproveita todo o potencial da placa de vídeo. A placa de vídeo fica ali funcionando em 45. E olha, assim, que eu já testei em várias configurações, processadores mais fortes, e mesmo assim, quando eu chego aí no servidor que tem bastante play, eu vejo o FPS ficando aí na média 90, 100, 80, dependendo da configuração. E lembrando que o FiveM aí nas placas da Nvidia tem uma otimização melhor em comparação com a AMD. Não é tão grande, mas a Nvidia é mais bem otimizada, aproveita mais a placa gráfica e até mesmo processador. Lembrando aí que alguns processadores aí com gráfico integrado perde um pouco de desempenho, principalmente em jogo aí que é multiplayer, jogo online. Então você não aproveita muito de FPS com os processadores Ryzen 5000 que tem um gráfico integrado. Na memória RAM ficamos aí com a 14 no consumo e na memória VRAM 7 GB. Rapaziada, agora testando aí o XDefiant, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui as configurações gráficas que colocamos aqui dentro do jogo, 1080p, tudo no baixo aí, tentando buscar o máximo de FPS. E aqui alcançando aí média de 323, 324, não está sendo utilizado 100% da placa de vídeo e o processador está sendo utilizado até uns 50% da placa de vídeo. Agora o FPS deu uma leve caída, 200, 260. Não está tendo um aproveitamento máximo da nossa plaquinha. Consumo aí 255. Deixa eu dar uma alterada aqui, colocar aqui as configurações gráficas mais no alto. Vamos dar uma alterada aqui. Vamos partir e testar aí também na qualidade alta. E também testar também a qualidade ultra. E testar também aí um Quad HD para ver como é que essa configuração fica aí no dentro do game. E na qualidade ultra utiliza um pouquinho mais da placa gráfica, 81% de uso, pegando a média aí de 200 FPS. 200 FPS na qualidade ultra dentro do jogo. Rodando frame time liso, entregando aí um excelente desempenho. Vamos partir também para um Quad HD. Vamos colocar aqui também o game em Quad HD. Vamos ver se a gente consegue. Vamos colocar aqui em Quad HD. Aplicar. Agora testando ele em Quad HD no Ultra. Quad HD no Ultra. Vamos ver aí como é que fica. Agora a plaquinha de vídeo já está bem mais utilizada. Deu uns bugzinhos aqui. Nossa, deu um bugzinho de imagem. Subir a resolução, deu um bugzinho de imagem, mas eu consegui colocar ele aqui em telas aqui com bordas. Média aí 186 FPS, 187, entregando aí uns 180 Hz tranquilamente. Assim, pessoal, para quem tá mirando nessa configuração, vai mirar aí no Ryzen 7 5700X 3D, mais essa RX 780 XT. O que eu recomendo? Eu recomendo vocês pegarem um gabinete com iFlow melhor, tá? Pega aí um gabinete com iFlow melhor. Não pega aqueles gabinetes mais compactos que, assim, a placa de vídeo esquenta, mesmo sendo triple fan, esquenta, e o processador também é esquentadinho. Se puder pegar um water cooler melhorzinho, vale mais a pena. Agora, se não puder, pega aí um air cooler aí de boa qualidade. Eu vou ver se eu trago alguns testes testando esse processador nos air cooler que eu tenho aqui, para ver como é que ele se comporta. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos, e deixem aí sugestões de live, sugestões de vídeo, que aqueles com mais likes a gente acaba transformando em vídeo ou em live, e nos vemos aí em um próximo vídeo. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way.
Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go